Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre a goleada do Paris Saint-Germain contra o Real Madrid. 4-0, um verdadeiro baile, um amasso. Eu, como madridista, sofri assistindo esse jogo, mas tem que reconhecer numa boa o nível de futebol acima que o Paris Saint-Germain tá jogando na atualidade. Os caras jogam, parece que na mesma sintonia. Time titular, quem vem do banco, bizarro assim, cara. Eu pensei que ia dar jogo, que ia dar disputa, mas não teve nada disso, do início ao fim. Fica ligado aqui nessa resenha que eu vou comentar com vocês um pouco sobre essa partida e o porquê do Paris Saint-Germain ganhar o Real Madrid com tanta facilidade assim. Vem comigo nessa resenha. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, PSG 4, Real Madrid 0, vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Eu falo isso a cada vídeo, você que me acompanha aqui diariamente está acostumado. Cada resenha que eu trago para vocês aqui, antes de comentar para valer sobre o assunto do vídeo, deixa esse recado que é importantíssimo, que é fundamental. Dá uma olhadinha nas playlists aqui no canal, que tem muita coisa boa sobre futebol. Vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal do YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Galera, que baile. Os caras humilharam o Real Madrid, de verdade. Foi puxado. E eu acho que, como um bom madridista, tem que reconhecer assim, o quanto que o Paris Saint-Germain foi superior na partida. Sem comparação, cara. Porque foi um Real Madrid que não conseguiu jogar. O Real Madrid não conseguiu nem contra-atacar. Eu acho que poderia ser diferente, mas também não mudaria tanto. Não dá pra botar isso como uma desculpa se o Xabi Alonso entra com um esquema que ele consegue mais povoar o meio de campo e deixa talvez só o Vinícius na frente, isolado. Porque o cérebro do PSG a cada jogo é Vitinha e João Neves. O que esses dois conseguiram dominar o meio de campo hoje tá maluco. A troca de passes, a transição, o momento de cadenciar, o momento de acelerar, esses dois esquece. E o Fabian Ruiz, que é sempre o elemento surpresa. O cara que tem mais características assim para pisar na área para marcar. Não por acaso, geralmente ele tá aguardando os seus golzinhos lá na frente. Hoje ele fez 2 gols, entendeu? Mas o PSG é um time muito equilibrado, cara, que combate bem atrás, os zagueiros são inteligentes, os laterais apoiam pra caraca, também tem um fôlego para desarmar, para voltar, para recompor, para defender. Tanto o Hakimi contra o Nuno Mendes do outro lado. Para mim o Nuno Mendes é um cavalo, que esse cara joga, que esse cara corre, desarma, pisa no campo de ataque. Eu acho uma parada incrível. O Hakimi também faz isso muito bem na direita, mas eu acredito que o Nuno Mendes ele tem mais dessa força física para fazer tudo isso com muita perfeição, sabe? Um cara intransponível, assim, tem um desarme dele, se eu não me engano, é no Vini, no decorrer da partida, que o Vini ele vai chegar para bater, o Nuno Mendes chega assim, de uma maneira absurda, assim, na bola e desarma, entendeu? Falei, caraca, o Nuno Mendes é absurdo, porque qualquer outro zagueiro ali de frente pro Vini talvez chegaria atrasado, faria falta e era um pênalti, entendeu? Então, bizarro, assim, o nível de futebol do PSG. O que mais me assusta nisso tudo é um time que temporadas atrás era ridicularizado, que era sinônimo de zoeira, que todo mundo tirava pra nada. E os caras na atualidade virou esse time a ser batido, time a ser temido por todos, assim, relacionado ao futebol jogado, entendeu? E tipo assim, o que dá pra enaltecer nesse resultado é eles fazerem 4-0 no Real Madrid da vida. Porque o Real Madrid é o time mais roubado, assim, o time com a mística, o time da tradição, o maior time do mundo, o time que consegue resultados improváveis no meio de uma partida, e os caras conseguiram fazer isso tudo contra o Real Madrid, sabe? E aquela, né, cara, é tão louco assim que desde o início já percebia que podia ser complicado para buscar. Quando eu vi o PSG abrindo 2-0 ali nos primeiros 10 minutos, eu falei, mano, isso aí vai ser estilo Flamengo. Acho que o Real Madrid não vai conseguir recuperar não, cara, sabe? E aí, é inusitado que antes de abrir 2-0 ali com menos de 10 minutos, o PSG teve 2 chances, cara. E só não abriu o placar por causa do Courtois, que é um goleiro fora de série. É Real Madrid, para conseguir muitos e muitos resultados em tantas temporadas, em tantos jogos marcantes e épicos, foi por causa do Courtois, sabe? Se a galera viu o resultado final, no meio disso tudo tinha uma defesa absurda, uma defesa maluca assim do Courtois, como foram essas 2 defesas antes de abrir o 2-0.
entendeu? E ali, pra mim, foi a gota d'água assim na partida no primeiro tempo quando abriu 3-0. Tanto que eu até mandei uma mensagem, joguei um status no WhatsApp, caraca, como é que o Botafogo conseguiu vencer esse PSG? Soltei dessa. E até uns amigos do Botafogo entraram em contato comigo, pô, foi isso, foi aquilo, pá, sabe? Porque, tipo assim, o Botafoguense pode bater no peito e dizer que foi o único time que ganhou esse PSG. E abre um parênteses para um feito histórico do Botafogo e, tipo assim, uma, digamos que, conclusão do quanto que é um esporte apaixonante que você não consegue explicar. Porque é um Paris Saint-Germain que está praticamente batendo em todo mundo. Pô, foi 5 na Inter de Milão, 4 no Atlético de Madrid, 4 no Real Madrid e perderam pro Botafogo. E aí? É do futebol, cara, sabe? É um esporte apaixonante e inexplicável por esses motivos, sabe? Mas hoje foi bizarro assim, o nível de futebol do PSG, entendeu? Do o Kvaratskhelia, o Dembélé, sabe? Pô, depois o barco lá no segundo tempo. Caraca, foi muito absurdo assim. O Real Madrid não conseguiu competir e só não competiu muito pela atuação de gala assim, do PSG. Um grande time assim, com um nível de futebol muito acima assim, cara, de verdade. O PSG chega como um grande favorito para conquistar a Champions League e para mim é algo bizarro assim, a virada de chave na história do clube. E para mim é algo assim assustador, algo assim que você não consegue decifrar. Como é que um time sai de ridicularizado, de humilhado, de tirado para nada por vários e vários apaixonados por futebol, a um time imbatível, a um time que não comete falhas, a um time que, se o adversário errar, ele dificilmente vai desperdiçar a chance. Como é que acontece uma coisa dessa, cara? Sabe? Como é que um time que teve Mbappé, teve Neymar, teve Messi, tá atingindo só o seu auge na história do clube no momento atual, cara? Como é que explica algo dessa maneira, cara? Então, foi surreal assim que o PSG fez com o Real Madrid, com muitos méritos. 3-0 na primeira etapa assim, foi algo assustador, sabe? Algo assim que ninguém esperava que fosse acontecer. E foi muito absoluto do início ao fim, cara. Eu acho que o Real Madrid tem que melhorar muitas coisas para a temporada europeia, sabe? O Rodrigo não sei se vai permanecer no clube, o Endrick também tem que ser utilizado. O Arnold parece ser uma boa na temporada, acho que vai dar muito certo. E o Paris Saint-Germain vai seguir sendo um time que vai despertar a curiosidade cada vez mais de todo mundo para sentar para assistir um jogo deles, porque é um time muito bom, de verdade. E hoje fez um estrago assim, fez algo humilhante contra o maior clube do mundo. Apenas isso. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Faz inscrição no canal para fortalecer, para ajudar. É isso, rapaziada. Tamo junto!